minutinho, só esperando dar, apesar que já deu 8 horas. Vou dar só mais uns 2 minutinhos. Bom, olá, boa noite. Gostaria de agradecer imensamente a presença de todos. Estamos aqui no mês de Outubro Rosa, numa ação do Outubro Rosa. E hoje gostaria de apresentar o Dr. Fernando Guastella. Hoje vamos estar falando sobre um tema do Volus Experience, a endometriose pelo ultrassom, como diagnosticar e estadiar o estado da arte. Eu sou a Marisa Cagito, gerente de clínica da linha Voluson, e sejam todos muito bem-vindos. Acima na tela que vocês podem olhar, tem um link onde tem falando da ação do Outubro Rosa e todos os webinars que vão estar disponíveis durante esse mês de outubro. Doutor Fernando, muito obrigada pela presença. Gostaria de continuar e dar início à sessão. Tá bom, gente. Boa noite a todos. Queria agradecer inicialmente a Marisa pelo convite e a GE por estarem proporcionando bastante tempo para a gente conversar sobre um assunto extremamente relevante, né, que faz parte aí do dia a dia das mulheres, que é a endometriose, uma doença bastante prevalente, porque geralmente nos congressos, né, as aulas são curtas, tem 15 minutos, 20 minutos, no máximo aí meia hora. Hoje a gente vai ter um tempo razoável para nós conversarmos a respeito desse tema, né, 2 horas de aula, então acho que vai dar para aprofundar um pouquinho mais, e no final da aula é possível, né, que vocês façam perguntas aí durante a aula no chat, e no final, se tiver tempo, a gente discute e comenta aí as principais questões relacionadas com a aula. Eu queria agradecer também o Cetros, que é a instituição na qual eu represento, né, e que tem me ajudado aí ao longo desses anos para eu poder me aperfeiçoar nessa área, né, e aí dividir esse conhecimento aí com todas as pessoas que passam comigo aí nos cursos de endometriose que eu ministro na instituição. Bem, então o título da minha palestra, né, como a Maria falou, endometriose pelo ultrassom, como diagnosticar e estadiar o estado da arte. Eu vou ser bem direto, né, em relação ao assunto, para que a gente possa aproveitar ainda mais o conteúdo dessa aula. Então, eu dividi a aula em preparo para o exame e técnica demonstrando como diagnosticar e estadiar a endometriose. E para começar, é importante que a gente fale a respeito da diferença entre o diagnosticar e o estadiar. Então, a ultrassonografia transvaginal consegue, mesmo sem preparo intestinal, nos exames de rotina, diagnosticar a endometriose, especialmente nos locais mais comuns, como na doença retrocervical, nas lesões intestinais baixas, também na bexiga. Mas para o exame de estadiamento, é preciso que haja um protocolo bem definido, um médico adequadamente treinado e um tempo, né, suficiente para que se realize o exame, e o preparo intestinal ajuda na execução desse tipo de exame. Então, qual o preparo que nós utilizamos no dia a dia para diagnosticar e estadiar a endometriose? Bem, o preparo começa na véspera, com o uso de laxativo. A medicação de escolha, atualmente na minha clínica, é o Macrogol, que é um laxante osmótico. O nome comercial mais conhecido, né, é o Movimlax, e eu recomendo que a pessoa utilize, né, 5 envelopes às 8 horas da manhã, na véspera do exame, dissolvidos em 600 ml de água, e depois, novamente, mais 5 envelopes de água, envelopes do Macrogol, dissolvidos em mais 600 ml de água. Eu já usei durante muito tempo o Bizacodil no preparo intestinal, que é o Ducolax, nome comercial mais conhecido, mas já faz alguns anos que a minha preferência tem sido esse laxante osmótico, o Macrogol,
devido à menor incidência de efeitos colaterais, especialmente relacionados como, por exemplo, a cólica abdominal. Bem, no dia do exame, eu recomendo o jejum de pelo menos 4 horas. A ideia do jejum não é porque a gente precisa avaliar a vesícula ou pâncreas, nada disso, mas é que é para impedir o reflexo gastrocólico, já que a gente precisa, né? A gente precisa da ampola retal vazia, então a ideia do jejum é para a pessoa não ter o reflexo gastrocólico e facilitar em que o reto sigmoide esteja vazio no começo do exame. E a parte mais importante do preparo intestinal, sem dúvida alguma, é o enema que precisa ser realizado, né, em até 1 hora antes do exame. Minha preferência é o fosfenema, ele vem 130 ml de solução, e imediatamente antes do exame, né, a minha técnica de enfermagem aplica, aí a paciente evacua e na sequência eu começo o exame. Mas para as pacientes que queiram utilizar o medicamento em casa, ela pode utilizar desde que você comece o exame até 1 hora da aplicação do enema, senão é mais fácil a ampola retal encher de fezes novamente. E eu também gosto de hidratar bastante a paciente antes do início do exame, entre 600 e 800 ml de água, porque isso facilita, né, ter a peristalse ureteral, e aí a gente consegue avaliar, né, de maneira mais precisa o ureter e a bexiga durante o exame. Lembrando que nós começamos o exame de bexiga vazia, e a bexiga vai enchendo ao longo do exame. Bem, esse é o protocolo que eu utilizo no meu dia a dia para avaliação da endometriose. É o protocolo que eu venho ensinando ao longo de todos esses anos nos cetros, que começa com a avaliação do septo retovaginal e do reto sigmoide 3 vezes, justamente para não passar nenhuma lesão intestinal, especialmente se você estiver começando a fazer esse exame. Avaliação da região retrocervical em 3 etapas, que é a retrocervical central, lateral e avaliação pelo fundo de saco, a gente vai ver isso de maneira detalhada. Avaliação do útero, dos ovários, né, pesquisa de aderência, avaliação de áreas dolorosas, é onde a gente faz a medida do útero, dos ovários e a pesquisa de mobilidade. Avaliação da região anexial direita pela via transvaginal, então a gente procura o seco, o apêndice e o íleo pela via transvaginal. Depois a avaliação do compartimento anterior, quando a bexiga estiver mais repleta, né? Então é o recesso vesículo-uterino, os ligamentos redondos, a bexiga, né, e os ureteres. Por fim, né, a gente pode colocar gel de ultrassom dentro da vagina para avaliar a vagina. Eu não faço isso mais de rotina, apenas quando eu desconfio de lesões retrovaginais, ou seja, aquelas retrocervicais baixas ou da vagina. Mas se você estiver começando a fazer esse exame, eu recomendo que você faça isso em toda paciente. E depois, conforme você tiver mais experiência, talvez em algumas situações você não precise mais fazer o gel vaginal. E por fim, a avaliação abdominal do diafragma, parede abdominal, rins, seco, apêndice, íleo, sigmoide pela via abdominal e também a parede abdominal. Bem, então vamos começar pelo lugar mais prevalente, que é a avaliação da região retrocervical e dos ligamentos útero-sacros. 70% a 90% das vezes que a mulher tiver endometriose profunda, né, então os ligamentos útero-sacros e a região retrocervical vai ser acometida. E como é que a gente faz a avaliação da região retrocervical, né? Então, se o útero for antevertido, como nesse caso, o transdutor é posicionado aqui no fórnice vaginal anterior, porque aí a gente tem uma reflexão, né, num ângulo muito adequado, né, de 90 graus aqui da região retrocervical. E alguns ajustes nos equipamentos precisam ser realizados para otimizar a visão da região retrocervical. E aí, então é o seguinte, se o seu equipamento tiver harmônica, ligue a harmônica, às vezes isso faz uma diferença fundamental na qualidade da imagem, notadamente se você precisa, né, de pouca penetração. Então, para estruturas próximas ao transdutor, que você precisa de contraste e resolução, a harmônica faz uma diferença muito significativa. A frequência do transdutor deve ser o mais alto possível e o foco bem próximo do transdutor endocavitário, porque a gente está procurando, na verdade, estruturas pequenas e próximas ao transdutor. Regule o dynamic range para você ter mais contraste, né? Então é importante, né, que este limite do colo, onde está a minha seta, né, que é o peritônio, o limite do colo da região retrocervical, tem um contraste bastante significativo com as estruturas adjacentes e com o próprio colo uterino. Né? Então esse é um corte transverso do colo, esta é a região retrocervical, e veja a qualidade, né, do contraste de imagem que eu tenho quando eu faço uma boa regulagem do meu equipamento. E por que isso?
Porque o limite do colo, que é o peritônio da região retrocervical, ele é branco. E o colo ele é hipoecogênico. E qual o aspecto da endometriose na região retrocervical? É um tecido com mesma ecogenicidade do que o colo, ou seja, isoecoico em relação ao colo, ou ainda hipoecogênico. E ele faz um contraste muito grande com essa estrutura hiperecogênico, o que facilita o diagnóstico, né, se você tiver aí com equipamento de alta resolução. Bem, então aqui no centro, né, a região retrocervical, e aqui mais lateralmente, é onde se inserem os ligamentos uterossacros. Mas veja, o diagnóstico da endometriose não é um ponto específico em um corte transverso da região retrocervical, mas toda a região posterior ao colo uterino. E é por isso que é importante que se faça, né, um movimento de varredura no colo, levantando e abaixando o braço, né, e aí você faz a varredura de toda a região retrocervical. Esse é um vídeo normal, mostrando que o peritônio, né, permanece ecogênico durante toda a varredura. E a varredura da região retrocervical, ela pode ser dividida em 4 etapas, né, de acordo com a localização da lesão. Existe a região da inserção dos ligamentos uterossacros no útero, essa região é conhecida pelo cirurgião como toros uterinos. Existe a região retrocervical mais baixa, onde a vagina se insere no colo, isso também pode ser chamado de retrovaginal. Existe a região do fundo de saco e a região mais lateral, que é a região dos ligamentos uterossacros, que também pode ser chamada de região paracervical. Então, aqui é um exemplo da região retrocervical mais alta. Essa aqui é a vagina, né? Então, aqui é a inserção da vagina no colo uterino, aqui seria a região retrovaginal, aqui é a região retrocervical mais alta, que é a região do tórax uterinos. E como é que a gente faz as 3 varreduras para o diagnóstico da região retrocervical? Então, se vocês puderem, na verdade, entender um único slide como o mais importante, que isso você pode usar em todos os seus exames do dia a dia, é esse vídeo que eu vou passar para vocês. Então, esse é um corte da região retrocervical, essa região retrocervical alta, região retrocervical baixa, né? Então, alta, espaço retrovaginal, lateralizo o colo do útero, e olha a amplitude de peritônio que eu ganho para fazer essa varredura da região paracervical direita. Faço a mesma coisa do lado esquerdo, olha a amplitude de peritônio que eu ganho desse lado, levanto e abaixo o braço. E, por fim, eu faço um corte longitudinal, coloco o transdutor em fundo de saco, e agora eu estava estudando muito bem esse peritônio, e pelo fundo de saco eu continuo estudando bem esse peritônio, e toda a reflexão aqui, ó, do fundo de saco. Então eu pego o retrovaginal, né, retrovaginal, e também eu pego todo o peritônio aqui do fundo de saco, que seria aqui o espaço retovaginal, e daqui para cima, né, seria a região do septo retovaginal. E com isso, as varreduras se complementam, avaliando todo o peritônio da região retrocervical. Bem, aqui é um exemplo de endometriose, colo uterino, e aqui você tem, né, a imagem clássica da endometriose, que é um tecido hipoecogênico, irregular, e nesse caso, localizado na região retrocervical. Um outro exemplo de endometriose, né, e isso é muito comum, né? Então, aqui no caso, você tem a região do fundo de saco, o colo uterino, a lesão é principalmente central e mais lateral, aqui é uma lesão de endometriose no intestino. É importante esse contraste, porque a lesão intestinal é acentuadamente hipoecogênica e a retrocervical ela é hipoecóica. E reparem depois no eixo longitudinal, novamente, né, como a lesão intestinal gruda firmemente aqui na região retrocervical. Vou passar mais uma vez o vídeo, né, ó, quando eu empurro, tá grudado, lesão central e lesão lateral esquerda, além de uma lesão intestinal. Bom, novamente, né, um corte transverso do colo uterino, peritônio normal. E aqui, tudo bem, tem um endometrioma aqui, mas a lesão não é central no peritônio, a lesão é mais lateral. A gente pode chamar essa lesão aqui de útero-sacro direito ou ainda lesão da região paracervical direita. Mais um outro vídeo, né, mostrando uma endometriose, principalmente aqui, né, lateral direita. Então, é um tecido hipoecóico irregular, aqui é alça intestinal normal. Eu descrevo tecido hipoecóico irregular localizado na região paracervical direita, mas a lesão também vem até aqui, né, o centro, então é paracervical e retrocervical, mas principalmente mais lateral do que central. Vou passar vários vídeos, porque eu acho que isso ajuda, né, o cérebro de todos aí a ir entendendo a doença. Então, aqui no centro não tem nada, mas eu venho aqui para a região do ligamento uterossacro, né, e eu percebo uma lesão aqui agora à esquerda, né, então uma endometriose no ligamento uterossacro esquerdo ou na região paracervical esquerda. E todas as lesões de endometriose, elas devem ser medidas em 3 eixos diferentes,
tá? Então, viu a lesão num eixo, ela tem que existir no outro, sempre meça nos 3 eixos. Bom, Fernando, você explicou bastante no útero antevertido e no retrovertido. Bem, no útero retrovertido, né, a região retrocervical fica aqui. E o peritônio aqui tem que ficar branco durante toda a varredura. É muito comum esse ângulo bem agudo aqui, né? E se tiver algum tecido hipoecogênico nesta região, que é o útero retrovertido, nós estaremos diante de uma endometriose retrocervical no útero retrovertido. Então, aqui é um exemplo de um útero retrovertido, e é possível vocês perceberem um tecido, aqui é o eixo longitudinal do útero, vocês perceberem um tecido hipoecóico irregular localizado na região retrocervical, e que ela deve permanecer no outro eixo, né? Então, nos 2 eixos, o peritônio e a lesão retrocervical. Mais um outro exemplo de útero retrovertido, né? Aqui você vê que aquele ângulo, né, ele não está mais presente, e a lesão, nesse caso, ela é retrocervical e paracervical à esquerda. Mais um vídeo de uma endometriose, de um útero retrovertido. Aqui eu vou lateralizar, e olha aqui a lesão bem lateral, né, no eixo longitudinal. Aí eu faço o corte transverso, aqui eu já localizo o ovário, a doença principalmente lateral esquerda, mas veja, a doença também existe no centro, né, e o conceito, né, de endometriose profundo clássico da literatura é quando você tem uma invasão a partir da superfície do peritônio maior do que 5 milímetros, ou quando acomete órgãos profundos, como o intestino, a bexiga ou a musculatura da vagina. Mas com a resolução que nós temos nos equipamentos, né, hoje em dia, a gente não precisa de uma invasão de 5 milímetros para nós percebermos a endometriose. Então, se vocês repararem aqui no peritônio, né, isso aqui tem 2 milímetros de altura, né? Tudo bem, a largura aqui tem 7, 8 milímetros, mas a resolução que os métodos por imagem, especialmente equipamentos de alta resolução, apresentam, né, não chega no ponto de nós identificarmos a endometriose superficial, que seria a definição menor que 1 milímetro, mas as endometrioses, né, a partir de 2, 3 milímetros, que no trabalho clássico, né, seria uma endometriose intermediária, isso já é possível de ser identificado nos melhores equipamentos de ultrassonografia. Tá? Bem, aqui eu queria dar uma dica para vocês em relação ao diagnóstico da endometriose, pela posição do útero, né? Então, esse útero, ele é antevertido, porém ele está retrofletido, né? Ele tem uma flexão aqui no corpo uterino. Eu acho que aqui no começo já fica ótima essa imagem. E o que eu queria mostrar para vocês é esse tecido hipoecogênico aqui atrás do corpo uterino, a gente chama isso de lesão em placa, lesão em manto, retrocorporal uterina. Olhou um útero como esse, antevertido e retrofletido, queria que vocês lembrassem que até que se prove o contrário, essa paciente tem endometriose. Esse útero, ele é muito sugestivo da doença, né, especialmente se a paciente não tiver uma cesárea anterior como este Moselle. Então, olhou o útero nessa posição, lembrar da possibilidade de endometriose não só retrocervical, mas retrocorporal atrás do corpo uterino. Bem, falamos da endometriose no local mais comum, e agora a gente vai falar sobre a endometriose na vagina, que seria o terceiro local mais comum da doença. O primeiro é a retrocervical, o segundo é o intestino, depois é a vagina, o quarto seria a bexiga, o local mais comum. Então, a vagina, eu já mostrei esse vídeo para vocês, né? Aqui a gente tem o fórnice vaginal, né? O fórnice, a vagina se insere aqui é a região retrovaginal, aqui é a região do tórax retrocervical mais alto, e esse é o aspecto normal da vagina, né? No eixo longitudinal, e aqui é no eixo transverso, a região do tórax uterino. Eu vou para o colo agora no corte transverso, e agora vocês perceberam aqui a interface da vagina, e aí eu pergunto para vocês, uma lesão aqui é uma lesão retrocervical ou é uma lesão vaginal? Bem, se a lesão estiver localizada somente na interface ecogênica, na linha branca, é uma lesão do peritônio, não é uma lesão vaginal. Agora, quando a lesão do peritônio, ela infiltra de maneira mais significativa e espessa, né, a musculatura da vagina, aí ela pode se transformar também em uma lesão vaginal, tá? Bem, com gel de ultrassonografia fica muito mais fácil de nós definirmos a lesão na vagina, porque eu queria falar para vocês que a lesão vaginal, ela é isoecogênica em relação à vagina, e é por isso que muitas vezes o diagnóstico de endometriose na vagina, ele é feito por espessamentos da vagina, né? E existem 2 lugares em que endometriose forma cisto, na vagina e na bexiga.
de maneira mais frequente, né? Todo lugar pode formar cisto, mas esses são os lugares mais comuns. Então, o gel de ultrassonografia, né, quando a gente coloca, você separa aqui, né, a vagina do colo, fique mais ou menos a meio centímetro, 1 centímetro aqui, para você permanecer na zona focal, faça o movimento de varredura lateral e depois no eixo transverso e perceba que o peritônio abaixo está sempre ecogênico e que a vagina não tem nenhum sinal de espessamento focal. Essa é a vagina normal, avaliada pelo gel de ultrassonografia. Lembrando que se você ainda não tem muita experiência com o exame, faça isso de rotina, e quando você for mais experiente, talvez você faça isso nas lesões retrocervicais mais baixas, que são aquelas retrovaginais, porque algumas vezes essa doença afeta a vagina e o gel te ajuda a fazer essa diferenciação. Eu vou mostrar agora uma lesão de endometriose com gel. Aqui é a vagina normal, eu vou lateralizar o meu transdutor, e aqui é possível perceber que a vagina se engrossou na sua inserção, né, ficou mais espessa, e aqui é uma lesão de endometriose na vagina, aqui é uma lesão de endometriose no intestino abaixo. É um outro exemplo de endometriose na vagina. Eu gosto muito do gel vaginal, aqui é a lesão no peritônio, né? E eu gosto muito do gel na vagina, porque quando a lesão ela é na vagina, você tira toda a pressão do transdutor quando você coloca gel, e muitas vezes a lesão ela se protrui, né, aqui para dentro da luz, facilitando a sua identificação. Quando não tem gel, o transdutor comprime essa lesão, isso acaba empurrando o peritônio para baixo, e a lesão às vezes não fica tão clara, né, se ela é da vagina ou se ela é só do peritônio. Aqui é um exemplo, né, mostrando que de maneira frequente a lesão na vagina ela se apresenta com cistos. Eu já mostrei esse vídeo para vocês, né, e eu queria que vocês pensassem, será que essa paciente tem endometriose somente retrocervical, ou será que essa lesão também acomete a vagina? Né? Aqui no eixo longitudinal, e agora eu vou fazer o corte transverso e é possível perceber a lesão no peritônio. Veja, a lesão, ela encosta na vagina, né? Ela está no peritônio, mas ela encosta na vagina, então ela também é retrovaginal. Existe dúvida, né, se a lesão ela é vaginal ou não. E aí a gente coloca o gel. E olha que interessante quando a gente coloca o gel, né? Ela é espessa, né? E aí a vagina, a lesão, ela se protrui. Então, é nessas situações que eu acho que o gel pode fazer uma contribuição de maneira significativa para o diagnóstico da endometriose vaginal. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre a endometriose no intestino. E para isso, nós precisamos recordar as camadas intestinais. E de fora para dentro, as camadas do intestino são a serosa. Aí nós temos duas camadas que são hipoecogênicas na ultrassonografia, que são as camadas musculares, aqui assinalado em vermelho claro, vermelho escuro. Então, as duas camadas juntas medem, no máximo, 3 milímetros. A externa é a longitudinal, né, a mais interna é a circular. Abaixo desta camada hipoecogênica, nós temos a submucosa, que é hiperecogênica na ultrassonografia, a muscular da mucosa e a mucosa. Poxa, Fernando, dá para ver tudo isso no ultrassom? Bem, depende do equipamento que você tem, né? Mas se você tiver um equipamento de alta resolução, então é possível sim, né? Nós identificarmos aqui a muscular externa, a muscular interna, a submucosa, a muscular da mucosa e a mucosa. E essas duas camadas juntas aqui, ó, a muscular e a submucosa, juntas, representam a assinatura ultrassonográfica do tubo digestivo. O esôfago é assim, o estômago, o delgado, o apêndice, né, o reto sigmoide. O que muda, né, vão ser a espessura da alça como um todo. Né, mas essas duas camadinhas juntas aqui fazem a gente reconhecer, né, essa estrutura como sendo o tubo digestivo. Só para recapitular, né, essas duas camadas juntas é que devem medir no máximo 3 milímetros, porque a partir disso será dado o diagnóstico de endometriose intestinal. Se a doença estiver somente na serosa e não espessar a musculatura, é uma aderência ou é uma endometriose superficial. A endometriose profunda no intestino é o acometimento de pelo menos a musculatura. Bem, então vamos olhar um exemplo aqui de uma endometriose intestinal. Aqui é a musculatura fina, aqui é a submucosa. Aí, de repente, a musculatura ficou espessa, né? Então, maior que 3 milímetros, e isso caracteriza, né, a endometriose intestinal, aqui no eixo longitudinal da alça e aqui no eixo transverso. Então, a primeira dúvida, talvez, que uma pessoa mais inexperiente fique é, será que é endometriose ou será que é um tumor de intestino? Bem, vamos recapitular a estratificação da alça. Então, aqui nós temos a luz,
aqui nós temos a camada submucosa e aqui a musculatura. E nesta parte da musculatura é que você tem o espessamento, né? Ou seja, uma lesão de fora para dentro e não uma doença de dentro para fora. E essa é a principal característica da endometriose intestinal e que nos permite diferenciar a doença de um tumor maligno do intestino. E aqui eu mostrei, obviamente, uma doença grande para vocês, né? Mas existem doenças muito pequenas, né? Às vezes que as peças, somente a camada muscular externa, e isso precisa ser descrito, porque o que a gente não pode errar em um exame de estadiamento, né, lesões intestinais e lesões no ureter, porque isso muda o estadiamento e toda a estratégia cirúrgica. A equipe cirúrgica, quando a mulher eventualmente vai ser operada, ela é feita a partir do estadiamento da doença. Daí a importância do estadiamento ser bem realizado, porque senão a cirurgia pode ser incompleta. Bem, uma informação importante para nós descrevermos no laudo é se a lesão de endometriose ela está restrita à musculatura ou se ela invadiu a submucosa. Então, quando a imagem fica muito bem definida entre a musculatura e a submucosa, nós chamamos isso, né, de endometriose apenas na camada muscular. E aqui é o colo do útero, eu vou para o transdutor aqui para fundo de saco, vou localizar o reto, aqui a musculatura, aqui a submucosa, vou seguir um pouquinho o intestino, encontrei uma outra lesão, e aí pergunto, né, será que essa lesão está restrita à camada muscular ou em alguns pontos aqui ela invade a submucosa, né? Então, toda vez que a gente perceber esses triângulos aqui, esse limite mal definido entre a submucosa e a muscular, é porque a doença, além de acometer a camada muscular, ela pega pontos de submucosa. Uma outra informação importante que pode mudar, né, o que vai ser feito na cirurgia é a porcentagem da circunferência acometida. Isso porque lesões pequenas e às vezes restritas à camada muscular, às vezes a gente faz uma raspagem na cirurgia, um shaving. Lesões mais profundas, com até 3 centímetros e que acometem até 30% da circunferência, é possível que o tratamento seja um disco. E lesões maiores que 3 centímetros, maiores que 30% da circunferência, muitas vezes a gente precisa tirar um pedaço, né, um segmento intestinal. Então, informar no laudo as 3 medidas da doença e a porcentagem da circunferência acometida é algo muito importante. A circunferência da alça tem aproximadamente 5 centímetros, né? Então, nesse caso aqui, nessa alça, tinha 4,7. Então, 4,7 representa 100% da circunferência. Esse diâmetro transverso da doença media, estou arredondando aqui, 1,4 centímetros. Fazendo uma regra de 3, né, a porcentagem da circunferência acometida nesse caso é 30%. Então, se vocês não conseguirem um corte transverso muito bem definido da alça, utilizem, né, para fazer a regra de 3, 5 centímetros, que é o diâmetro médio da maior parte dos segmentos do reto e do sigmoide. E toda lesão intestinal, ela deve ser medida em 3 planos, e coloque de maneira detalhada no laudo o que é comprimento longitudinal, que é a altura e qual o diâmetro transverso. É muito comum que as lesões intestinais, né, elas algumas vezes são mais umbilicadas. Então, em vez de nós fazermos um diâmetro retilíneo para o comprimento da doença, eu acho que é muito mais interessante nós fazermos, né, uma linha tracejada passando entre a submucosa e a muscular, né, então essa doença mede 2,4 centímetros no eixo longitudinal, ela tem uma altura de 4,8 milímetros e no eixo transverso 12 milímetros, o que daria aproximadamente 24, 25% de circunferência acometida. Por exemplo, né, como é que a gente vai fazer o comprimento longitudinal dessa lesão? Né? Eu não posso simplesmente medir aqui, né? Então, a lesão acometeu toda esse comprimento da alça. Por isso que eu acho que é importante, em todas as doenças, a gente fazer esse tipo de avaliação. Do ponto de vista técnico na cirurgia, quanto mais baixa é a lesão, ou seja, mais perto da borda anal, mais difícil é a abordagem cirúrgica. Então, uma informação muito importante para ser descrita nos laudos de ultrassonografia é a distância da borda anal. Então, um radiologista, né, do Brasil, né, chamado Manuel Orlando, fez uma publicação muito relevante, né, em 2010, na qual ele colocou que na maior parte das pacientes, né, a reflexão do peritônio dista aproximadamente 7 centímetros da borda anal. Isso tornou-se muito conhecido entre os ginecologistas, né?
E por que isso é importante? Porque quando a gente descreve que uma doença está a 8, 9, 10 centímetros da borda anal, significa que a doença ela é intraperitoneal. Então, se aqui é 7 centímetros, né, aqui seria 8 centímetros, está 1 centímetro acima, né, da reflexão do peritônio. Só para nós lembrarmos da divisão do intestino. Os 3, 4 centímetros aqui do intestino é o canal anal. E aqui nessa primeira curvatura, né, a transição do canal anal para o reto. Então, existe uma parte do reto que ela é extraperitoneal e existe uma parte do reto que é intraperitoneal. O reto termina em torno de 15 centímetros da borda anal. Entre 15 e 18 centímetros, a gente chama de reto sigmoide. E a partir de 18 centímetros é que está o sigmoide. Então, mais uma vez, recapitulando. Se eu descrever uma lesão a 6, 5 centímetros, estou me referindo com uma lesão que começa no reto extraperitoneal. Se eu falo que a doença começa a 7 centímetros, seria na transição, né, do extra para o intraperitoneal. E lesões acima de 7 centímetros, 8, 9, 10 centímetros, seria o reto já intraperitoneal. Uma das maneiras de nós identificarmos, né, os 7 centímetros da borda anal é quando a gente está com o transdutor aqui apoiado no colo uterino, no caso no útero antevertido, e aqui é o orifício externo do colo. Se você fizer uma linha aqui passando pelo orifício externo do colo, esta parte do intestino está na reflexão do peritônio. Portanto, lesões aqui são lesões intraperitoneais e lesões nesta camada, nessa parte do intestino, seriam lesões extraperitoneais. Quando tem um pouquinho de líquido, né, ajuda a ver a reflexão do peritônio, né? Então, recapitulando, né, uma linha aqui, você está no fundo de saco, aqui começa, né, o reto extraperitoneal e daqui para cá o reto intraperitoneal. Isso te ajuda a localizar a doença. Então, por exemplo, a gente tem o intestino aqui e a gente tem a alça fina e aqui a alça ficou grossa. Então, se a gente fizer uma linha aqui e entender que aqui é 7 centímetros e daqui até aqui tem 2 centímetros, eu vou escrever no meu laudo que a doença começa a 9 centímetros da borda anal. Lembra a posição desse útero? Antevertido, retrofletido? Olha a lesão de endometriose aqui, né? Então, aqui tem uma lesão intestinal. Se aqui é 7 centímetros e a lesão dista 4 centímetros, daqui até aqui, significa que essa doença começa a 11 centímetros da borda anal. Bem, aqui eu tenho um útero no eixo transverso, né? Eu estou no fundo do útero. Aqui vocês estão vendo o reto. Agora eu vou fazer uma varredura transversa em direção ao colo do útero. Tem endometrioma, tem aderência entre os dois endometriomas. Aqui você está vendo o colo do útero, aqui você está vendo uma lesão paracervical à direita, né? Ela é hipoecóica, e aqui você está vendo uma lesão intestinal que é acentuadamente hipoecóica. Se eu faço um corte longitudinal aqui no útero, eu não enxergo a doença. E aí, como é que eu vou fazer para calcular a distância da borda anal, né? Se eu só consigo fazer o cálculo, né? Se eu colocar o útero na tela, né? Então, a mesma imagem, né? O eixo longitudinal, a gente não vê a doença, mas aqui a gente sabe que é 7 centímetros. Então, você lateraliza o seu transdutor, continua olhando para a alça, se aqui é 7 centímetros, agora você calcula esta distância para essa, se aqui tem 2 centímetros, essa doença começa a 9 centímetros. Eu sempre falo, né, que o que a gente não pode errar nas lesões extraperitoneais. Então, se você ficou na dúvida, poxa, Fernando, eu não sei se começa a 7 ou se começa a 6, sempre escreve o mais baixo, né? Porque errar para menos, né? A lesão está 7, você escreveu a 6, ele já vai se preparar para uma... você descreveu 6, né? A lesão a 7, a pessoa já se preparou para uma cirurgia tecnicamente mais difícil, né? Agora, você descreveu que está 8, 9 centímetros e a doença é retroperitoneal, extraperitoneal, não vai ser bom, né? Porque tem ginecologista ou tem cirurgião que não está capacitado, né, para abordar doenças extraperitoneais, especialmente a 5, 4 centímetros da borda anal. E nessa situação, a paciente tem risco até de sair da cirurgia com uma colostomia. Então, definir a distância da borda anal é algo muito importante. Quanto maior a distância, né, da doença para dentro do peritônio, menor é a importância de você ser tão preciso assim nessa definição. Então, Fernando, mas tá 12 ou tá 14? Não faz muita diferença do ponto de vista da cirurgia, tá 12 ou tá 14. O que não pode errar é a lesão tá 8 centímetros, você escreveu que tá 15, né? Então, esse tipo de erro é mais grotesco, mas com experiência você vai ter pouca dúvida em relação a isso. E lesões muito distantes
da reflexão do peritônio, então lesões no sigmoide, você precisa descrever, né, mais que 15 ou mais que 18. E por que isso? Porque quando se usa, às vezes, um grampeador, né, lesões muito distantes do transdutor, às vezes não conseguem ser tratadas porque o grampeador não chega até lá em cima. Então, se a lesão está 20 e poucos centímetros, a nossa precisão para definir isso é baixa. Então, você pode escrever no laudo, de maneira bem tranquila, uma lesão, por exemplo, que dista mais do que 18 centímetros da borda anal. Bem, depois de um tempo, né, as pessoas vão confiar nos seus laudos e você vai acabar fazendo já pós-operatório. Então, eu quis trazer um exemplo aqui do que é o pós-operatório quando se usa um grampeador. Então, aqui a musculatura da alça está normal, aqui está normal, e essa estrutura hiperecogênica aqui é a marca que fica do grampeador na alça. E eu trouxe um vídeo para que vocês possam identificar isso. A musculatura da alça está aqui, e aqui você tem um grampeador, né? Se você reparar, isso fica, os grampos, né? Isso fica 360 na alça, e eu costumo escrever no meu laudo, anastomose intestinal, identificada de aspecto ecográfico normal, distando tantos centímetros da borda anal. E aqui é um câncer de intestino, né? A musculatura, a submucosa. Se vocês forem reparar, o espessamento na parede da alça, ele começa na luz, né? E é o que vai diferenciar isso da endometriose, que começaria de fora para dentro. Então, aqui é o nódulo, né? Que pegou agora toda a espessura da alça. E esse é o diagnóstico diferencial principal aí quando a gente está pensando em lesão de endometriose. É muito menos comum, né, do que a endometriose quando a gente, né, está lidando com um público jovem que tem queixa aí de cólica e está investigando infertilidade. Aqui é a mesma doença, né, lembrando que a alça intestinal com tumor, ela costuma ser bem vascularizado, e as lesões de endometriose, na maior parte das vezes, né, elas são pouco vascularizadas. A alça, obviamente, ela é vascularizada. Muito bem. Então, a gente falou sobre os 3 lugares mais prevalentes da endometriose, a região retrocervical, a vagina e o intestino, e agora a gente vai falar sobre a avaliação do septo retovaginal. A doença do septo, de maneira verdadeira, né, ela é pouco comum. O septo retovaginal, ele se localiza no terço médio da vagina. Esse espacinho aqui atrás do peritônio, né, já na parte extraperitoneal, não é o septo retovaginal. Esse espacinho aqui é chamado de espaço retovaginal e na metade da vagina é que se localiza o septo retovaginal. E não confunda bloqueio de fundo de saco, quando, por exemplo, uma lesão de intestino gruda atrás do colo, com doença do septo retovaginal. Se é uma alça de reto intraperitoneal que gruda atrás do colo, essa é uma doença dentro do peritônio. Isso é um bloqueio de fundo de saco, porque a pessoa na cirurgia, né, quando ela começa a cirurgia, ela não tem acesso ao fundo de saco. Mas isso não é uma doença do septo retovaginal. A doença é rara do septo retovaginal. Essa aqui é uma figurinha do IDEA, né? O IDEA é um grupo internacional que tentou padronizar o exame de ultrassom para endometriose. Foi publicado em 2016. Eu achei uma iniciativa bastante adequada, notadamente no que diz respeito, né, a alguma parte de nomenclatura, mas eu acho que é muito menos do que nós temos feito de maneira rotineira nos grandes centros que fazem o diagnóstico e estadiamento da endometriose. Eu acho que o Brasil é um país privilegiado, né? Nós temos muitos dos melhores ultrassonografistas para endometriose, desde as primeiras publicações. Eu acho que o método tem ganhado bastante destaque nas principais capitais e cidades do país, né? E eu acho que o que a gente tem feito, né, com as pessoas que já estão treinadas, está muito melhor do que esse protocolo do IDEA, tá? Mas eu acho que vale a pena a leitura do IDEA, depois para comparar com os principais protocolos utilizados nas diferentes instituições, incluindo esse que eu estou passando para vocês, vocês vão perceber que o que a gente faz é muito apropriado, né? Mas aqui é interessante porque ele coloca o septo retovaginal, né, aqui a reflexão do fundo de saco, um pouquinho abaixo da reflexão do fundo de saco é que você tem o septo verdadeiro. Bem, vamos entender o septo retovaginal aqui na ultrassonografia. Então, eu pus uma paciente aqui que tem um pouquinho de líquido no fundo de saco. Então, aqui é a dobra do peritônio, eu estou tirando o transdutor, né, fui para metade da vagina. Então, o que nós estamos vendo aqui? A vagina, que é essa estrutura, esta linha ecogênica, que é o septo retovaginal verdadeiro, e aqui a musculatura do reto extraperitoneal. E agora eu vou colocar o meu transdutor, e vocês vão perceber nitidamente a transição entre o septo retovaginal e o espaço retovaginal, que é a gordura que fica atrás do peritônio. Então, vamos reparar aqui quando eu coloco o transdutor.
vagina, septo retovaginal, olha que interessante. Aqui acabou o septo. Todo esse espaço aqui, ó, porque aqui é o fundo de saco, aqui já é extraperitoneal, mas esse aqui não é o septo verdadeiro. Esse aqui é o espaço retovaginal, que é o terço proximal da vagina. E aqui, quando essa gordurinha desaparece, é que começa o septo retovaginal verdadeiro. Espero ter sido claro com essa explicação. Bem, então como é que a gente começa o exame? A gente começa o exame apoiando o transdutor, né, no introito vaginal. Se você levantar bem o seu braço e deixar o transdutor no eixo longitudinal, vocês vão ver o canal anal. E no início do canal anal é possível perceber um espessamento da musculatura. Lembrando que isso aqui, que fica 2,5 centímetros mais ou menos da borda anal, não é lesão de endometriose. Esse é o esfíncter, tá? Então não confundam isso com lesão de endometriose. A partir dessa angulação de 80 a 90 graus é que começa o reto extraperitoneal. Então, aqui o septo retovaginal verdadeiro, né? Vagina, septo retovaginal, musculatura do reto extraperitoneal. E eu vou começar o exame aqui, ó. Uretra, levantei o braço, né? O canal anal ficou para cá, aqui é a musculatura, aqui é a submucosa. Eu vou de um lado para o outro, né? Basculando aqui o septo retovaginal. Se tiver doença aqui, a gente já vai descrever. De um lado para o outro, de um lado para o outro, acabou. Ops. Vou voltar de novo aqui, ó. Perto de onde a gente estava aqui, ó. Septo retovaginal, septo retovaginal. Aqui acabou o septo retovaginal, começa o espaço retovaginal. Aqui termina, né, o reto extraperitoneal, então aqui é extra e aqui é intraperitoneal. E já que eu estou com o transdutor em fundo de saco, eu continuo fazendo a varredura no intestino 3 vezes para não deixar passar a lesão intestinal. Então esse é o começo do exame. E por que eu estou falando de septo retovaginal só agora, né? Porque para você entender a doença do septo retovaginal, você já precisava ter entendido a lesão da vagina e a lesão do intestino. Eu não vou entrar no mérito, tem 4 tipos de doença do septo retovaginal, eu vou mostrar para vocês a mais comum, que é a doença que pega a vagina, a doença que pega o septo retovaginal e aqui o reto extraperitoneal. Lembrando que a vagina aqui vem fina, né? Aí lembra que a endometriose na vagina ela é isoecoica vagina? Ela espessa a vagina. Então, a vagina vem fina, de repente ela ficou acentuadamente grossa, é comum ter cistos na doença vaginal, a musculatura vem fina, de repente ela ficou grossa, e a lesão no intestino, ela é acentuadamente hipoecóica. Vamos olhar um vídeo aqui. Então, vagina, septo retovaginal, aqui é o fundo de saco, né? Eu nem cheguei com o transdutor em fundo de saco, eu já percebo o intestino, né, é bem espesso e a vagina bem espessa, né? Então, como eu estou na metade da vagina, essa doença começa na região extraperitoneal. Uma doença do septo retovaginal verdadeira, né? Lembrando, imagem normal, imagem de doença. Outro caso, né? Canal anal, acabei de passar o canal anal, né? Eu tô aqui a 4 centímetros, vou lateralizar meu transdutor e a doença aqui. Então, acabei de passar o canal anal, é uma doença que começa a 4,5 centímetros, né? E aqui a vagina fica grossa e aqui a doença do reto extraperitoneal. Tá, esse útero está médio vertido, né? Tem um pouquinho de gel aqui é o orifício externo, o útero está médio vertido. Doença na vagina, doença no intestino. A doença aqui, ó, no intestino termina aqui, né? Aqui, se você for ver, ó, a distância da borda anal é uma lesão bem baixa. Isso é a doença do septo verdadeiro. Outro caso, né? Coloquei o transdutor, passei aqui o canal anal, eu já percebo a vagina espessada e uma doença intestinal. Muito bem. Avaliação do compartimento anterior. Então, a bexiga é o 4º local mais acometido pela doença, entre 6% e 10% das vezes que a mulher tem endometriose profunda, ela tem doença vesical. Mais uma vez, né, essa figurinha aqui é do IDEA, eu achei ótima a padronização que eles utilizaram para dividir a bexiga, né, e a endometriose na bexiga. E a bexiga aqui ela pode ser dividida em 4 partes. Então, vamos ali para as partes da bexiga. Aqui é a uretra. E a definição de trígono pelo IDEA é da uretra mais 3 centímetros. Se a lesão estiver aqui nessa localização, é uma lesão no trígono. De 3 centímetros até a reflexão do peritônio, chamado de base. E a partir da reflexão do peritônio, se a doença estiver aqui, é a cúpula vesical. E aqui seria a bexiga extraabdominal. E é interessante que, para avaliação da bexiga, a paciente esteja com uma quantidade aí moderada de urina. Muito te atrapalha e pouco também. Por isso que eu hidrato, né, entre 600 e 800 ml de água antes do exame.
E ao longo do exame a bexiga vai enchendo, essa é a última parte que eu olho aí, antes de tirar o transdutor, e aí a gente consegue perceber a interface ecogênica aqui em cima. A gente faz essa varredura no eixo longitudinal, depois a gente vira o transdutor, faz no transverso, né, e agora a gente faz no eixo longitudinal, e sempre, né, a gente tem que identificar essa interface ecogênica. Quando a gente empurra a bexiga tem que deslizar, e quase sempre a lesão de endometriose na bexiga, ela causa uma aderência entre a bexiga e o útero. Mais uma vez, recesso vésico-uterino, e se a gente lateraliza o transdutor, a gente vê aqui anteriormente a saída do ligamento redondo, isso não é tuba, é o ligamento redondo, a tuba é posterior aqui. E aqui mais uma vez, né, o ligamento redondo e a tuba sai aqui embaixo, tuba, tá? E o recesso vésico-uterino, todo o peritônio normal. E aqui eu coloquei uma lesão bem grande, né, de endometriose na bexiga, lembrando que na bexiga é comum a formação de cisto, e olha como adere, né? Não é comum a aderência associada a nódulo vesical. Definição de endometriose na bexiga, é o acometimento do detrusor. Se estiver só no peritônio, não é endometriose profunda na bexiga, endometriose no peritônio. E mais um exemplo, né? Aqui uma lesão menor de endometriose na bexiga, para mostrar que a lesão na bexiga, quando ela é moderada ou pequena, ela não acomete a mucosa, ela é uma lesão restrita ao detrusor. Por isso que, eventualmente, uma paciente que faz uma cistoscopia numa lesão como essa, a cistoscopia pode não mostrar a doença. Tá? E quase sempre você vai ter o acometimento do peritônio abaixo da lesão. Você tem uma lesão no peritônio, e essa lesão no peritônio tem contiguidade com a lesão vesical. Tá? Então, ela respeita a mucosa, diferentemente do câncer de bexiga, que parece um couve-flor aqui para a gente da bexiga, né? A lesão de endometriose, ela é extramucosa. Mais uma vez, né, uma outra lesão de endometriose, olha como respeita a mucosa, formando cistos. Tá? Endometriose vesical. E toda vez que você acha a lesão de endometriose, para você identificar que parte da bexiga está acometida, eu recomendo que você deixe a bexiga da paciente cheia, faça o exame pélvico, localize a uretra, né? E aí, com a bexiga cheia, você vai fazer a medida. Então, se da uretra mais 3 centímetros é o trígono, essa doença ela começa na base. Aqui é a reflexão do peritônio. Se a doença começasse daqui para cima é cúpula, aqui é base, aqui é trígono. Essa lesão ela pega base e cúpula. Aqui é o colo uterino, você tem bastante endometriose aqui atrás. E aqui a gente olha o recesso vésico-uterino, não tem endometriose no detrusor, mas existe uma endometriose no peritônio. E para mostrar a diferença para vocês, que às vezes tem endometriose no peritônio, mas você não tem endometriose acometendo a bexiga, né? E isso não tem 5 milímetros. Aqui a gente consegue enxergar lesões menores quando você tem bastante contraste, foco proximal, né? A harmônica ligada, frequência resolução. Isso te dá essa capacidade diagnóstica. Muito bem. Avaliação do ureter. 3% das endometrioses profundas acometem o ureter. E a importância disso é que, quando acomete o ureter e dá hidronefrose, a pessoa pode perder o rim, né? E isso muda o estadiamento da doença. É importante que a gente saiba reconhecer o ureter na ultrassonografia. Mais uma vez, né? Para localizar o ureter é importante ter peristalse e que a bexiga tenha urina. E para localizar o ureter, você coloca o transdutor no fórnice vaginal anterior, puxa mais ou menos 2 centímetros do transdutor para fora. Depois que puxou o transdutor para fora, lateraliza o transdutor ou bascula o transdutor até perceber o meato ureteral. Perceber o meato ureteral aqui, gira 45 graus o seu transdutor, você alonga todo o trajeto do ureter na parede da bexiga. E agora, se você girar 90 graus a sua mão, né, você tem o ureter no eixo transverso, que é essa bolinha aqui, ó. E aí fica fácil você seguir essa bolinha na pelve, né? E aí você sabe que essa estrutura aqui é o ureter. Aqui seria o ponto crítico, né? Porque as endometrioses aqui muito extensas do ponto de vista lateral podem chegar aqui até o ureter. Dá para encontrar no eixo longitudinal e no eixo transverso. Eu acho essa forma a forma mais fácil. Vou mostrar alguns vídeos de endometriose no ureter. Então, aqui é o colo uterino, aqui é uma lesão de endometriose, a lesão de endometriose vem até aqui embaixo, então é uma lesão paracervical extensa, né? Aqui você está vendo o ureter, então a importância da pessoa beber água aqui, né? Facilita você identificar aqui a peristalse agora.
Você vê, esta lesão, né, ela encosta no ureter, mas o ureter não estava, né, dilatado do ponto de vista distal. E é desta forma que eu descrevo no laudo. A endometriose chega até o ureter e não determina dilatação do mesmo. Se ela chegasse próxima do ureter, eu colocaria a lesão chega próxima ao ureter, distando 2, 3, 4 milímetros, eu dou a distância da lesão até o ureter. Aqui você tem um cisto de corpo lúteo hemorrágico. Aqui você tem o ureter. Esse ureter ele já está pinçado, um pouquinho tracionado para dentro, porque isso é uma lesão de endometriose. Mais uma vez, né, a peristalse facilita você identificar o ureter. O ureter até a bexiga, né? Ó. A gente volta aqui com o ureter. E a lesão de endometriose encostando no ureter. Outro caso, colo do útero, peritônio absolutamente normal, paracervical direito, retrocervical. Aí aqui na região paracervical esquerda, a gente percebe o espessamento do peritônio, o ovário que está aqui grudado, né, o folículo, o ovário grudado. Olha que interessante esse ureter, né, o ureter aqui dilatado e o ureter aqui fino. Então, o ureter absolutamente medianizado, preso na lesão de endometriose aqui junto do ovário e da região paracervical e dilatado para cá. Tá? Então, além da lesão medianizar e encostar no ureter, esse paciente tinha dilatação do ureter proximal e hidronefrose. Existem dilatações do ureter ainda muito maiores, né? Então, aqui você tem um ureter muito dilatado, né? Você está vendo a peristalse do ureter. Esse ureter ele faz uma volta aqui, né? Uma volta até ele chegar até a bexiga, né? Então, a partir do momento que ele encontra a lesão, ele fica muito medianizado, né? Muito angulado. Mais uma vez o vídeo, né? Ureter dilatado. A lesão de endometriose, ele medianiza o ureter, e é por isso que ele ficou dilatado do ponto de vista proximal. Aqui é a mesma imagem vista pela via pélvica. Aqui uma lesão de endometriose intestinal. Esse é o ureter. A peristalse, né? É conforme eu caminho aqui para a pelve. Primeiro dá para ver o ureter bem dilatado. Esse caminho, né? O ureter, ele medianiza nessa doença. E, obviamente, que essa paciente tinha hidronefrose. E é por isso que eu acho que o rim tem que fazer parte do exame de endometriose, porque se você não viu a lesão de endometriose na pelve, mas percebeu a hidronefrose, você volta para a pelve para tentar localizar a doença. Bem, das lesões intestinais, cerca de 85% das lesões elas se encontram no reto e no sigmoide, principalmente no reto, mas cerca de 15% das lesões elas se encontram na fossa ilíaca direita. 4% no seco, 5% no delgado, especialmente o ilho terminal, cerca de 6% no apêndice. É importante que a gente faça a avaliação da fossa ilíaca direita, tanto por baixo, né, pela via transvaginal, quanto pela via pélvica. E eu vou começar pela via transvaginal. Então, é igual procurar a gestação ectópica, só que você não está procurando tuba, você vai procurar o apêndice, o ilho, né, e o seco pela via transvaginal. Então, esse aqui é o ovário, e aí você tem que procurar o apêndice na região anexial direita. Algumas vezes o apêndice e o seco, eles podem ter uma localização bem baixa, outras vezes muito alta no abdômen. E quando o seco e o apêndice ele fica muito baixo, ele é fácil de ser encontrado pela via transvaginal e difícil pela via abdominal, né? Então é por isso que eu acho que a avaliação tem que ser tanto abdominal quanto transvaginal. Eu mostrei o apêndice, esse aqui é um corpo lúteo hemorrágico, e aqui é um exemplo de alças de ilho, que é reto, né? E aqui você tem alças de ilho pela via transvaginal, musculatura e submucosa mais fininha, com bastante peristalse. Aqui é um exemplo de endometriose no apêndice. Né? Esse é o apêndice pela via transvaginal. Vou seguir o apêndice. E aqui é uma lesão no terço distal do apêndice, na ponta do apêndice. A lesão na ponta do apêndice, ela faz o apêndice como se tivesse um cajado, né? Por isso que eu faço um corte aqui e aqui, eu vejo duas vezes o apêndice, porque aqui no meio é o espessamento da musculatura. Lembrando que o lugar mais comum de acometimento do apêndice é na ponta dele. Aqui é uma lesão no seco pela via transvaginal, e a partir dessa lesão a gente localiza o apêndice. Né? Por quê? Porque você acha que esse seco é fácil de ser visto pela via transabdominal? Não é, né? Ele está mergulhado na pelve, ele está praticamente encostando no transdutor, então ele é fácil de ser visto por baixo e difícil de ser visto pela via abdominal. Vamos seguir esse caso aqui.
eu estou avaliando o reto, né? Então, ó, muscular, submucosa, eu vou seguir o intestino. Vamos ver quantas lesões essa paciente tem. Essa é a primeira. Aqui é a segunda lesão. Aqui passou o ovário, né, com corpo lúteo hemorrágico. Então, agora eu estou em um corte transverso, né, eu estou aqui na fossa ilíaca esquerda, aqui é o vaso ilíaco, esse aqui é o sigmoide, aqui é o útero, e agora eu vou para o lado direito. Aqui a gente achou o corpo lúteo hemorrágico de novo. E aqui a gente percebe uma alça, né, que eu não havia seguido até então, e que tem uma lesão de endometriose. Então, é uma lesão, como está com parede muito espessa, né, esse aqui é o seco pela via transvaginal. Então, às vezes, não é fácil a gente identificar o que é seco pela via transvaginal, mas se você seguiu todo o reto sigmoide, não encontrou doença, foi na fossa ilíaca, encontrou uma lesão no intestino grosso, você está avaliando o seco. Ou se perceber que o apêndice saiu dessa alça, você entende que isso é o seco. Tá? Então, são maneiras de nós. Pela via abdominal é fácil entender o seco. Pela via transvaginal, às vezes pode dar um pouquinho mais de trabalho. Eu costumo falar, né? Quando você fez o diagnóstico de uma lesão intestinal, é importante você procurar a segunda, né? E aí você fez o diagnóstico da segunda, o risco que essa paciente tem de ter uma lesão no seco, no apêndice, no ilho, é ainda maior. Não é comum lesões isoladas no seco, apêndice e ilho. Então, diante de uma ou duas lesões intestinal, procure com muita atenção doença na fossa ilíaca direita. Bem, depois de fazer a avaliação pela via transvaginal, a gente faz a avaliação da fossa ilíaca direita pela via abdominal. Então, aqui eu estou com um transdutor linear, localizado no flanco hipocôndrio direito, no eixo longitudinal. Eu localizei o cólon ascendente e eu estou na linha axilar anterior. E agora eu vou descer, né, em direção à fossa ilíaca direita, então muscular submucosa. Por quê? Porque quando essa alça intestinal acabar, né, como ela acabou de acabar, a gente está no seco. Né? Então agora eu estou no eixo longitudinal com o transdutor linear, localizado na fossa ilíaca direita. E agora eu vou fazer esse movimento de um lado para o outro com o transdutor, varrendo o limite inferior do seco. Então eu entendo que o seco não tem doença, e se o apêndice tiver um trajeto inferomedial, aí você vai conseguir localizar o apêndice. Lembrando que esse tipo de apêndice é que tem mais chance de ter a doença, não é o apêndice retrocecal, porque esse apêndice aqui ele fica em contato com o sangue menstrual na pelve, e por isso ele tem mais chance de ter doença, né? Especialmente na ponta, né? Porque é a ponta que fica mais em contato com o sangue menstrual lá dentro da pelve. Aqui é o ilho, né? Aqui é o seco, vou mostrar uma lesão de apêndice pela via abdominal. É um apêndice normal, e na ponta do apêndice você vai ver a lesão típica encajado, né? Então, essa é a lesão típica do apêndice. Nesse caso, eu não tinha visto a lesão pela via transvaginal, mas encontrei pela via abdominal. Às vezes a lesão está na base do apêndice, né? Eu também não tinha visto isso pela via transvaginal, mas localizei a doença pela via transabdominal. Lembrando que o diagnóstico diferencial das lesões de endometriose no apêndice é com tumor carcinoide. E essa é uma das indicações eventualmente cirúrgicas para endometriose, mesmo em pacientes, às vezes, que não têm sintoma, como, por exemplo, também a endometriose no ureter, quando determina hidronefrose, porque às vezes a paciente vai perder a função do rim, então às vezes se opera a paciente mesmo sem dor nessas situações. Poxa, Fernando, mas você só mostrou caso fácil, hein? Paciente mais magrinha, né? O caso fácil, ele acaba se tornando mais didático. Nem sempre eu consigo encontrar o apêndice nas minhas pacientes, mesmo procurando pela via transvaginal e pela via abdominal, mas o seco nós conseguimos encontrar sempre. Nas pacientes que não têm, né, um biotipo mais favorável, às vezes você não precisa usar o transdutor linear. Faça a avaliação da fossa ilíaca direita com um transdutor convexo, porque lesões no seco vão ser visíveis com o convexo, ou ainda, utilize o transdutor endocavitário no abdômen. Então, olha o que eu vou fazer agora.
A paciente, ela tem um biotipo mais desfavorável, então eu coloquei o transdutor endocavitário, né, aqui em hipocôndrio, flanco direito, localizei o cólon ascendente, vou levar o meu transdutor em direção à fossa ilíaca direita, então desci meu transdutor, olha o seco, né, eu entendi, aqui é o psoas, aqui é a parede abdominal, esse é o seco, agora eu vou fazer o movimento de varredura laterolateral, e a lesão de endometriose no seco, né? Aqui você tem muscular submucosa e aqui atrás é a musculatura, e essa é a lesão típica de endometriose no seco, né? Lesão no seco, frequentemente, ela é inferior ou posterior, tá? Então, sempre de maneira rotineira, estadia a doença, siga um protocolo completo, e mesmo em pacientes com biotipo mais desfavorável, mude o transdutor e avalie a fossa ilíaca direita. A gente não falou de endometriose ovariana, né, porque tem muita coisa para falar a respeito de endometriose, mas aqui é um endometrioma, né. Eu queria destacar as 4 características principais dos endometriomas, né. Então, o paciente tem que estar na menacme, para a gente pensar em endometriose ovariana, que são os endometriomas. O conteúdo do cisto tem que ser do tipo vidro fosco. É possível que o endometrioma tenha septações, desde que tenha até 4 loculações, e é possível que o endometrioma tenha papila, né, que é a definição pelo IOTA, é uma estrutura que tem altura maior ou igual a 3 milímetros, que se projeta para a cavidade de um cisto a partir de sua parede ou de um septo. E para a gente considerar um endometrioma com papila, né, como ainda sendo endometrioma, é importante que você teste o Doppler em todas as papilas. Então, diminui o PRF entre 0,3 e 0,6, aumente o ganho, e se não tiver vascularização, continue pensando em endometrioma, se a paciente estiver na menacme e o cisto for do conteúdo do tipo vidro fosco. Mas se a papila for vascularizada, então aí existe cerca de 50% de chance de não se tratar de um endometrioma. Alguns endometriomas podem malignizar, e o carcinoma mais comum de surgir dentro dos endometriomas é o carcinoma de células claras e o carcinoma endometrioide. E o Doppler nas papilas é a principal característica que permite a diferenciação de um endometrioma com papila de um endometrioma com malignização. E a endometriose ovariana, ele é marcador de doença profunda, né? Então, viu endometriose no ovário, você não fez diagnóstico de endometriose, você começou a fazer. Então, procura de maneira aí sistemática na região retrocervical, no intestino, na bexiga. Mas é muito comum que durante a cirurgia a gente encontre endometriose no peritônio ali do ovário, né? E então, olha que interessante, eu empurro aqui o ovário, né? O ovário estava no seu lugar habitual aqui, mas aqui no limite do ovário, olha essa estrutura aqui invadindo o peritônio. A gente chama isso de fosseta ovárica, né? Então, é por isso que a endometriose, às vezes você vê um ovário preso, né? Presta mais atenção aqui no peritônio, no qual o ovário repousa, que às vezes você vai começar a diagnosticar já essa endometriose aí na fosseta ovárica. É uma dica aí também, porque isso é pouco comum de ser relatado, né? Especialmente se a pessoa não faz muita endometriose, mas acho que vocês vendo imagem, vendo vídeos, treinando o olho, facilita a identificação desse tipo de doença. Bom, em relação à endometriose no diafragma, cerca de 0,5% das pacientes com endometriose profunda que são operadas têm endometriose no diafragma. Os sintomas, eventualmente, podem ser dor no ombro direito durante o período menstrual ou ainda pneumotórax espontâneo, né, especialmente durante o período menstrual, isso é chamado pneumotórax catamenial. E 97% das lesões, elas são à direita, né? É raro você ter uma lesão isolada à esquerda. E eu utilizo o transdutor convexo e o transdutor linear para avaliação do diafragma. Então, aqui é o pulmão, esse músculo aqui é o diafragma, aqui é o peritônio, aqui é o fígado. Estou no eixo longitudinal, para vocês entenderem aqui a transição, né? Aqui você tem o diafragma no eixo longitudinal. Aqui eu fiz um corte oblíquo, né? Então aqui você está vendo costela a costela, e aqui você está vendo o diafragma. Eu faço isso em todos os espaços intercostais para avaliação do diafragma. Eu acho que a gente tem uma boa resolução do músculo, né? Na parte que é acessível ao método. E vamos ver um pouquinho de doença, né? Então aqui você está vendo o fígado, aqui é o fígado, aqui é o peritônio, e esse músculo é o diafragma. Olha o nódulo, né? O paciente respira. E esse nódulo aqui pegou toda a espessura do músculo diafragma. Esse paciente tinha muita dor, né, no ombro no período menstrual. E tinha um diagnóstico prévio de bursite, né? Talvez ela já tivesse bursite, mas o que ela tinha também, com certeza, é uma endometriose no diafragma.
E às vezes a endometriose ela é pequena, né? Então aqui é o diafragma, aqui é o fígado, aqui é o peritônio. Então essa doença aqui, ela não está nem acometendo o músculo, né? Ela está no peritônio do espaço subdiafragmático. A gente tem resolução suficiente, às vezes até para entender se a doença só está no peritônio ou se ela acometeu a espessura do músculo. Mais uma vez. Muito bem, então recapitulando aí o protocolo que a gente utiliza no serviço, né, nos cetros, que eu acabo ensinando aí nos cursos. Para quem tem interesse em aprender mais endometriose, o Cetros disponibiliza aí 2 tipos de curso, né, que é o ultrassom transvaginal avançado, na qual eu passo aí praticamente todo esse protocolo, e é um curso bastante rico de doença. Então, se você não tem, né, contato com endometriose, ainda não sabe fazer, eu acho que esse é o curso para você fazer. E se você já tem muita experiência com endometriose, respira endometriose, mas quer aprender ainda mais, quer reciclar, ou quer ver aí um outro serviço, como que isso funciona, aí eu recomendo que você faça o curso transvaginal avançado extensivo, na qual eu faço muita correlação aí com a parte cirúrgica, né? A gente aprofunda de maneira extensiva todos os locais acometidos por endometriose, tá? Com muito vídeo, com muita imagem, acho que é um curso bastante rico, muita gente que tem muita vivência em endometriose. Eu acho que isso que é importante, né? Para que a gente adquira aí um know-how e compartilhe experiências e que todo mundo possa crescer. Então, recapitulando aí o protocolo, avaliação do septo retrovaginal e retossigmoide 3 vezes para não deixar passar doença no intestino, porque isso muda o estadiamento. Avaliação da região retrocervical naquelas 3 etapas, retrocervical central, lateral e avaliação do fundo de saco. Avaliação do útero, do anexo e pesquisa de mobilidade, avaliação de áreas dolorosas. Eu utilizo e explico nos cursos a padronização do IOTA para massas anexiais, do IETA para avaliação do endométrio e do MUSA para a padronização do miométrio. Depois, avaliação da região anexial direita, seco, apêndice e ilho pela via transvaginal, avaliação do compartimento anterior, bexiga, ureter, ligamentos redondos, recesso vésico-uterino, avaliação do fórnice vaginal com gel de maneira sistemática, especialmente para você que está começando, né, até você se acostumar com a doença, depois, talvez em casos selecionados, depois avaliação abdominal, do diafragma, parede abdominal, rins, seco, apêndice, ilho e sigmoide pela via abdominal. A ultrassonografia, ela consegue identificar a lesão, né, pelo menos no trajeto dos principais nervos, mas a gente não enxerga o nervo em si. Isso também é discutido nos cursos avançados extensivos. As principais mensagens que eu gostaria que vocês levassem desse nosso bate-papo, dessa nossa live, são: primeiro, a endometriose é uma doença prevalente, subdiagnosticada. É possível você dar o diagnóstico, né, em todo o exame transvaginal, especialmente, né, da doença retrocervical, aplicando aquelas 3 varreduras no colo, independentemente do preparo intestinal. Aí você vai diagnosticar a doença, mas quando for estadiar a doença, né, aí é preciso que você tenha um treinamento adequado e um protocolo bem desenhado, né, que abranja os locais mais prevalentes da doença. Muito obrigado. Acho que deve ter sobrado bastante tempo aí para a gente bater papo. Sobrou bastante tempo. Eu estava com medo de ficar muito longa, eu até falei mais rápido, mas acho que a gente pode discutir bastante aí com as pessoas. Não sei o número de perguntas que você tem no chat. Agora estão em torno de uns 136, 140. Mas os doutores estão muito tímidos. Teve uma pergunta só, doutor Rodrigo, e o doutor Álvaro também perguntou pelo WhatsApp aqui. Pelo WhatsApp. Muitos agradeceram a apresentação, falaram assim que está bem excelente, né? A apresentação foi bem completa, como o doutor falou que faria mesmo. Esqueci de fazer a apresentação do doutor no começo. Marisa, está tranquilo, a gente, acho que... estamos entre amigos, a gente é de casa aqui, de casa. Normal, né? Acho que eu já falei onde eu trabalho, tá ótimo. Sim, Então, os doutores quiserem fazer umas perguntas, podem fazer. Bom, o doutor Rodrigo, ele pediu dicas da técnica da aplicação do gel, que o doutor mostrou lá as imagens, né, que foram feitas com a aplicação do gel.
Então, ele queria entender melhor esse tipo de método, como que o doutor coloca o gel, se o gel com o transdutor já introduzido na vagina e o doutor vai colocando o gel, ou se tira e coloca depois, ele queria entender melhor essa técnica. Tá bom. Eu acho que é importante que eu uso 2 seringas de 20 ml, tá, com gel vaginal. Essas seringas, é importante que elas sejam feitas alguns dias antes do exame. Acho que tem um microfone ligado. Acho que é importante que essas seringas sejam feitas alguns dias antes do exame. Então, a gente tira o êmbolo da seringa, coloca gel, eu esquento o gel antes de colocar na seringa, a gente preenche a seringa com gel sem o êmbolo. Aí a gente fica batendo a ponta da seringa na mesa para tirar todas as bolhas do gel, coloca o êmbolo novamente e guarda a seringa, né, com o êmbolo virado para cima, com a pontinha da seringa para baixo. E se você guardar a seringa de pé e bateu a seringa antes para tirar as bolhas, quando você for utilizar, você não vai ter nenhuma bolha no gel, e isso faz com que a imagem fique muito boa. Depois eu utilizo para colocar o gel dentro da vagina uma sonda de alívio grossa, né? Então, quanto mais grossa a sonda que você utilizar, menos força você vai fazer. Então, uma sonda de alívio 14, 16, pode usar até uma sonda retal se você quiser. E aí você preenche toda a sonda com gel antes de colocar na vagina, senão você tem um baita trabalho para tirar o gás, né, de dentro da seringa. Aí você põe um monte de gás, depois põe o gel. Então preenche, né, a sonda uretral com gel, e aí você coloca o gel dentro da vagina com essa sonda de alívio, coloca 20 ml de gel, desconecta a seringa, coloca mais gel, e aí na sequência, você volta a fazer o exame transvaginal. Existem 2 possibilidades para você colocar o gel. No começo do exame, né? E aí você já faz a avaliação do septo retovaginal com gel e da vagina, ou no final do exame. Eu prefiro no final do exame por 2 motivos diferentes. Primeiro, porque quando você coloca no começo do exame, e você vai ficar aí meia hora examinando essa paciente, você termina o exame, ela está muito suja, né? Ela está toda cheia de gel do lado de fora, sua maca suja, tudo isso. A paciente não se sente bem, né? Ficando muito tempo aí suja, com gel espalhado por toda a vagina, aí pela vulva e pela mesa. E o outro motivo, na verdade, é porque, com a experiência que eu já tenho, eu não coloco gel de ultrassom em todo mundo. Então, a maior parte das pacientes, eu já não utilizo o gel, né, especialmente quando o exame é normal, e é por esse motivo que eu faço toda a avaliação transvaginal, e quando há necessidade, eu coloco o gel só no final. Espero ter respondido aí para você. Sim, obrigada. O doutor Álvaro, ele perguntou sobre a utilização do linear, né, que a gente viu que o doutor fez lá um exame com linear, e a gente percebeu que estava no preset de mama. Ele queria algumas dicas, assim, qual o melhor preset, qual o melhor ajuste, para o doutor, como a gente viu, de mama. Eu gosto do preset de mama, eu gosto do preset de tireoide, existe preset de bowel, né, de intestino, para você poder utilizar. Eu acho que é interessante você, às vezes, ligar a harmônica, por isso que, às vezes, te dá um contraste muito interessante para você ver o intestino. Agora, acho que mais importante do que o preset são os ajustes que você faz para aquela paciente, né? Então, fazer a adequação do foco, fazer a adequação da frequência, né? Para a profundidade que vai estar o seco, o apêndice e o ilho, tá? Mas talvez um preset bowel, eu acho que já é suficiente. E liga e desliga a harmônica, porque às vezes isso muda, né? Tem algumas pacientes que ficam melhor com a harmônica, outras ficam sem. Eu acho que é testar. Tá? Testar. E se a paciente é mais obesa, né, tire o transdutor linear e utilize o transdutor endocavitário, e se ela for mais obesa ainda, aí você usa o transdutor convexo. O doutor Antônio Barreto, ele gostaria de saber sobre os espaços pararetais, medial e lateral, como identificá-los e saber se eles são extra ou intraperitoneais. Quando você fala dos espaços pararetais de Okobayashi, né, ou de Latsuko, a gente está falando de coisas bem específicas aí para o cirurgião. Talvez não seja importante você que não trabalha, que não faz cirurgia, ficar escrevendo se é espaço medial ou lateral do espaço pararetal.
Os nervos, né, do plexo hipogástrico, acho que é uma explicação maior, mas vamos lá. Existe o plexo hipogástrico superior, com os nervos hipogástricos, né? Esses nervos, eles têm um trajeto muito próximo aos ligamentos uterossacros, e aí na região próxima ali do fundo de saco, ele se junta com nervos que vêm de S2, S3 e S4, que são os nervos esplâncnicos. Então, a junção dos nervos esplâncnicos com os nervos hipogástricos, com os nervos hipogástricos, né, que vem do plexo hipogástrico superior, forma o plexo hipogástrico inferior. Então, isso fica, né, na região extraperitoneal, então existe o septo retovaginal. Se você lateralizar o seu transdutor no septo retovaginal, você chega no espaço pararretal. E é ali que fica o plexo hipogástrico inferior. E qual a importância disso? Se houver endometriose nesse local e, especialmente bilateral, e o cirurgião remover esse tipo de endometriose com os nervos, existe a possibilidade da pessoa ficar, né, com disfunção vesical permanente. Então, essa é a importância de nós escrevermos se a endometriose está ou não próxima do plexo hipogástrico superior, que fica nessa região do espaço pararretal. Então, extraperitoneal, lateralmente aí ao septo retovaginal. Acho que é uma boa dica, mas eu precisaria mostrar vários vídeos e casos para vocês. Isso eu acabo discutindo no curso do avançado extensivo, tá? Certo. Luciana Kirchner. Bexiga cheia antes do exame, depois esvazia e faz o restante ou no final? Eu acho que a parte mais importante da endometriose é a avaliação da região retrocervical, porque é o lugar mais comum da doença. E a bexiga cheia, ela te atrapalha você ver justamente a parte mais importante do exame, que é a região retrocervical. Existe a possibilidade de você começar pela via pélvica de bexiga cheia, né? E depois você ir pela via transvaginal. Acontece que a bexiga muito cheia pela via pélvica, o suficiente para você bem ovário, ver bem útero e ovário, não é tão bom para você ver fossa ilíaca direita, seco apêndice ilho, porque você aperta a pessoa com muita vontade para ver seco apêndice ilho. E aí a bexiga está muito cheia. Então, eu não gosto de começar o exame pélvico com bexiga cheia para fazer a parte abdominal e depois ir para a parte transvaginal. Eu gosto de começar com a bexiga vazia pela via transvaginal, a bexiga vai enchendo durante o exame e depois, pela via abdominal, eu faço a fossa ilíaca direita. As lesões de endometriose, tem um trabalho com 198 casos de paciente com endometriose vesical. A cistoscopia viu 70% das lesões e a ultrassonografia transvaginal 100% das lesões. Isso mostra que se você tiver um treinamento adequado para ver lesão vesical, a via transvaginal ela é excepcional, né? Ela vai te dar uma imagem da bexiga muito melhor do que a via pélvica, inclusive, porque as lesões elas não se projetam para a luz, elas são extramucosas. Então, começa o exame de bexiga vazia pela via transvaginal, hidrate essa paciente antes do exame, a bexiga vai enchendo durante o exame, e na metade para o final do exame você vai ter uma quantidade suficiente de urina dentro da bexiga, que também não é muito cheia, porque senão a bexiga muito cheia até te atrapalha. E depois que eu termino a parte transvaginal, que a paciente está com bexiga cheia, e eu vou para a parte abdominal, eu deixo a paciente ir para o banheiro, porque eu já olhei a bexiga, eu até falo para a paciente, se quiser fazer xixi de novo, pode fazer, volta, porque eu vou apertar bastante a sua bexiga, a sua barriga, e é melhor até você estar de bexiga vazia do que de bexiga cheia. Então, eu começo com a bexiga vazia, recomendo que você faça isso, mas eu acho que a parte mais importante é que você siga todas as etapas do protocolo. Eu tenho a ordem, eu coloquei a sugestão da ordem, mas se você se sente confortável de fazer numa ordem diferente, não importa, desde que você siga, né, todas as etapas do protocolo. Eu acho que isso é que é importante. Eu acho que acaba respondendo essa outra que pergunta se faz diferença começar pelo abdômen com a bexiga parcialmente cheia ao invés de começar pelo vaginal, foi o que o doutor respondeu. E aí pergunta se faz abordagem transretal. Ótimo. A abordagem transretal, ela é excepcional, né? A imagem, ela fica muito semelhante à via transvaginal. Deixa eu abrir um exame transretal aqui para as pessoas verem. Vocês estão vendo a minha tela ou não? Sim. O final, onde está o obrigado. Ah, não. Então, eu tô abrindo aqui minha pasta de exames. Daqui a pouco eu compartilho essa tela aqui para vocês. Eu vou mostrar um exame transretal. Quase.
E perguntaram qual o tempo médio para a realização do exame. E outra dúvida, né? Ouvi falar que o convênio começou a cobrir este procedimento. Isso procede? Porque tem uma pergunta que fala que quando o convênio não libera o exame de pesquisa de endometriose profunda, o que fazer? Uma vez que o convênio só autoriza transvaginal simples. Então, um doutor falou que não cobre. E essa outra pergunta está falando assim, ouvi falar que o convênio começou a cobrir. Então, tem uma dúvida se está cobrindo o exame de endometriose ou se não está cobrindo. Se não cobrir, se cobre como um exame de ultrassom simples. O que eu faço para stop share? Deixa eu colocar share screen de novo aqui. Agora vocês estão vendo a minha tela de novo, então? Um monte de imagem ou não? Sim. Sim? Então vamos lá, eu vou começar um exame de ultrassom transretal. Então, olha que interessante, né? Então, eu estou pelo reto, né? Aqui você está vendo. Está aparecendo a tela com as imagenzinhas, mas não está rodando. Não está rodando. Vamos ver se vai agora. Peraí. E agora? Foi agora, Marisa? Agora sim. Agora sim. Então, eu estou pelo reto, aqui é a vagina posterior, aqui é a vagina anterior, aqui a interface, né, entre os folhetos vaginais. E olha a imagem do útero, como ela é muito boa, né? A gente está pela via transretal. Vou abrir um outro vídeo aqui. Vocês nem vão entender que eu estou pelo reto agora, mas é a mesma paciente. Vocês estão vendo a minha tela ou não? Sim. Sim. Deixa eu... O doutor está compartilhando. Tentando compartilhar aqui, Marisa. Peraí. Estão vendo a minha tela? Passando o vídeo ou não? Não. Bom, então vamos responder a pergunta, fica para a próxima eu passar esses vídeos, mas... Então, eles perguntaram em relação ao convênio, se está cobrindo o exame de endometriose. Tá, então, só respondendo ao do transretal. Então, o transretal é uma ótima via quando a paciente não pode fazer o transvaginal, tá? Ela não é melhor que o transvaginal, mas ela pode ser usada, por exemplo, em pacientes virgens, né? Você está na sua cidade e não tem ressonância magnética. Você pode fazer o transretal com preparo intestinal usando a própria sonda de ultrassom transvaginal. É um ótimo exame. A ressonância para o paciente virgem não consegue colocar o gel, né, de ultrassom na vagina da paciente. Então, a via transretal aí, ela vai trazer uma imagem muito interessante. Se a paciente não tiver objeção de fazer, seria uma via muito interessante. Em relação aos convênios, né, é uma negociação diretamente do laboratório com as operadoras. Tem laboratório que realmente se sujeita a fazer isso pelo convênio, e acho complicado, né, você fazer isso com um exame simples para o exame de estadiamento, né. Eu costumo marcar esse exame aí para eu fazer de hora em hora. Talvez se eu corresse, se eu fizesse muito mais rápido, eu conseguisse fazer ele em 30 minutos ou 40 minutos, mas é um exame bastante complexo, né, para você fazer por um código simples, né, um ultrassom transvaginal simples. Parece que saiu agora um código CBP-HPM lá para esse tipo de exame, mas não existe código TUS ainda para o exame transvaginal com preparo intestinal. Eu acho que esse é um desafio aí para o CBR e para a gente,
para tentar fazer um código TUS para esse exame, porque eu acho que isso é a própria evolução do exame transvaginal, assim como aconteceu com a obstetrícia, né? Em que você teve o exame obstétrico, o exame morfológico. Eu acho que você precisa ter um exame transvaginal e você precisa ter um exame transvaginal especializado, que é o ultrassom para mapeamento da endometriose. Eu acho que a gente tinha que brigar para esse tipo de situação, porque senão vai ficar difícil, né? Você oferecer uma qualidade boa. O que vai acontecer, na verdade, é que vai ter um monte de gente que vai fazer esse exame pela operadora, provavelmente com uma qualidade ruim, porque vai ter que fazer muito exame. E, bom, e aí, vamos para a próxima pergunta. O doutor Álvaro perguntou se o doutor faz toque vaginal antes do exame, que a professora Liu Valent, da Suécia, recomenda de rotina. Eu sou ginecologista de formação, eu faço consultório de ginecologia, e então nas minhas pacientes eu faço toque vaginal e na sequência eu faço o exame transvaginal com preparo intestinal. Agora, quando eu recebo o paciente de outras pessoas, né, para fazer o exame, eu não faço o exame transvaginal, o toque vaginal, tá? Eu faço apenas o exame. Eu não examino o paciente de outra pessoa, tá? Não faço isso. Acho muito interessante se você tem experiência de tocar. Se você não tem experiência de tocar, se você não é ginecologista, acho mais complicado, a não ser que você receba um treinamento para fazer isso, tá? É um toque diferente do toque só para você ver posição de útero. A gente incomoda mais a paciente para fazer esse tipo de exame. Talvez isso funcione na Suécia, mas acho que colocar isso ou em outro país, né? Mas fazer isso agora nos laboratórios de rotina para paciente que não é sua, eu acho complicado. Eu acho que para paciente sua, se você tivesse essa disponibilidade, faça. Agora, eu não faço quando a paciente não é minha. Tá? Certo. Doutor João Agueira, ele comentou, né, somente como sugestão, uma pequena anamnese prévia ao exame toque vaginal, né, como o doutor comentou, somente varrendo o fundo do saco posterior no sentido anterior-posterior lateral, pode ajudar a buscar a lesão, mesmo em colegas não ginecologistas. E ele fala que a técnica da avaliação dos úteros sacro, ele acha importante falar, pois até pouco tempo se achava que eles não poderiam ser avaliados pelo método. Eu acho que as considerações que esse colega fez são extremamente pertinentes, né? Como a gente está num ambiente aí que a gente não tem muita adequação de tempo ainda, né, para essas aulas online, eu acabei falando bastante rápido tudo isso, mas eu acho que ele foi muito feliz nas colocações dele, né, em relação principalmente à anamnese, né, um bom exame ultrassonográfico ginecológico, ele começa com data da última menstruação, dia do ciclo, paridade, sintomas relacionados à endometriose e também à infertilidade. Se possível, avaliação realmente com o dedo em fundo de saco ajuda, tal, mas a história clínica ela é fundamental. Quando a pessoa tem mais experiência, né, eu mostro o útero sacro visível, né, nos cursos avançados extensivos, é possível realmente ver o útero sacro quando você tem mais experiência, mas se você não identificar o útero sacro, isso não é importante, desde que você entenda todo o peritônio da região retrocervical. Você pode chamar isso de paracervical ou útero sacro. Quando você é mais experiente e entende que é útero sacro, você chama de útero sacro. Se não, você pode chamar só de região paracervical, entendendo o peritônio da região retrocervical. Então, eu acho que foi bastante feliz as colocações do colega. E o doutor Kelson Passos, ele, né, acha que o nome do exame deveria ser mudado, já que se utiliza os 3 transdutores, né, o linear, o convexo e o endo. É verdade. Adequado exame para pesquisa de endometriose ou mapeamento para endometriose. Mas já é esse nome, não é? Na verdade, é o nome que é o marketing que a gente fala para fazer do exame, né? Não existe um nome, tem gente que usa vários nomes, ultrassonografia especializada, ultrassonografia para mapeamento de endometriose. O Dr. Kelso Passos, eu conheço muito bem ele, né? Um exímio cirurgião para endometriose, uma pessoa, na verdade, que eu convivi, tive a felicidade de conviver alguns encontros com eles aqui em São Paulo, e um excelente ultrassonografista para pesquisa de endometriose. E, Kelso, eu concordo bastante com você. Um abraço aí para você. Também concordo. Acho que a gente deveria ter um nome específico para isso, com código TUS específico para isso. Certo.
A doutora Laura está perguntando em quais situações a ferramenta multidimensional do ultrassonografista é útil no diagnóstico de endometriose. Tá. Eu não falei de ferramentas mais avançadas, assim, algumas ferramentas, né, tipo o VCI do Volus, assim, ele te dá um contraste do peritônio, assim, uma visão da zona juncional muito interessante para o diagnóstico da endometriose, mas acho que o 3D, como em si, ele não melhora a acurácia do exame, né? Eu acho que a avaliação pormenorizada do peritônio, né, no modo bidimensional, é mais importante do que qualquer avaliação multiplanar ou multidimensional que o método te permite, tá? Eu não acho que o 3D vai te dar mais acurácia diagnóstica. Eu acho que ele vai te documentar muito melhor uma lesão, vai ser bastante esclarecedor ou trazer imagens muito bonitas a respeito daquilo que você está vendo, mas se você não viu aquilo no modo B e entendeu no modo B, talvez você não traga uma imagem 3D bonita daquilo que você já entendeu, né? Então, acho que ele documenta muito bem a doença, mas talvez não melhore a acurácia do método. Assim como a elastografia, né? A elastografia, ela confirma aquilo que você já tinha visto. Então, a elastografia, as lesões de endometriose, elas são rígidas. E quando você aplica a elastografia no transdutor endocavitário, você percebe que aquela lesão hipoecogênica no peritônio que você viu, ela é rígida. Mas você só consegue fazer a elastografia naquilo que você já viu. E as lesões, elas são extremamente características em endometriose. Então, eu não acho que a elastografia melhora a acurácia, porque, afinal de contas, você já diagnosticou a doença e ela tem alta especificidade para o diagnóstico à imagem ultrassonográfica. Tá? Seriam recursos mais avançados aí da ultrassonografia. E do Psulo Salles, não sei se é Psulo ou digitou Paulo, né, Salles. Qual a quantidade de água que deve ser oferecida antes de iniciar o exame? Eu coloquei ali no começo do exame entre 600 e 800 ml de água. A paciente chega na minha clínica, eu dou daqueles copinhos de plástico pequenininho, 3, 4 copos de água para ela, cada copinho ali tem mais ou menos 100 ml. Chegou na clínica, bebe 3, 4 copos de água. Aí ela abre a ficha, faz todo o preparo intestinal, antes de eu começar o exame, ela bebe mais 3, 4 copos de água, e aí faz xixi, evacua, e na sequência eu começo o exame. É assim que eu faço. Acho que uma outra dica importante é o seguinte: como na clínica, né, a pessoa vai aplicar o enema, na clínica, se você aplicar o enema e falar assim para a pessoa, olha, quando der vontade de evacuar, você vai no banheiro, pode ser que a paciente fique meia hora para fazer isso. Então, assim, aplica o enema e fala para a paciente, se em 5 minutos você não tiver vontade de evacuar, vai lá, tenta evacuar, pode ser que não saia nada, e na sequência você começa o exame. Então, acho que essa é uma dica prática interessante aí do preparo na clínica. Bom, eu acho que conseguimos responder todas. E agora podemos finalizar, então. Muito obrigada, doutor Fernando, pela excelente aula. Tem várias felicitações, parabenizando a aula do doutor, falando de ser muito didático, muito completa, excelente aula. E a gente aqui agradece também pela aula do doutor. E agradecendo também a todos que estiveram presentes durante o evento e avisando que quem não pôde, né, ou perdeu, ou gostaria de revisar algum conteúdo, essa aula está sendo gravada, né, foi gravada, e ela estará disponível naquele link do Outubro Rosa e também no canal do YouTube do Dr. Fernando. Muito obrigada, doutor. Gente, Marisa, muito obrigado. Gé, muito obrigado. Muito obrigado a todas as pessoas que participaram aí dessa live, a todos os amigos. Eu espero revê-los aí nos congressos, nos cursos, e se precisar, entre em contato comigo. Um forte abraço a todos, boa noite. E até segunda-feira, né? Tem uma nova live, né, doutor? E semana que vem, né, segunda-feira, das 8 às 10, eu vou falar bastante sobre tumores anexiais, toda a padronização do IOTA e diagnósticos diferenciais. E aqui já deixamos aberto o convite para todos os doutores. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.